Olá, gente, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre as expectativas para o ano de 2023. Então, você que é empreendedor, você tem que pensar de forma estratégica, né? Eu sempre falo isso. A gente, enquanto empreendedor, não pode ficar apenas ligado no dia a dia. Nós temos que olhar para frente, olhar para o cenário macro, para a gente conseguir enxergar as oportunidades e os obstáculos, né? O Gustavo, ele entrou aí. O Gustavo vai participar da live com a gente. Deixa eu convidar ele aqui de uma vez. O Gustavo, acho que você tem que me dar um pedido aí. Nessa câmerazinha com maisinho. Aí você pede para participar e eu te aceito aqui. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. E nós vamos falar aí, né, depois dessas eleições, qual que é o cenário que você vai se deparar no ano que vem, né? Olha, Gustavo, deixa eu ver, aceitar. Acho que deu, né? E aí, Gustavo, tudo bom? E aí, Thalita, pessoal, boa noite, né? Tudo Já. jóia? Deixa eu só. Ai, ai. Tinha. Aí, O pessoal e tá aí? entrando aí. Bom, deixa eu iniciar um pouco esse assunto de economia, né? Para os empreendedores. Aí depois o Gustavo vai falar um pouco também de como se proteger, investimentos para poder fazer aí. Não vou nem falar o investimento que eu tô pensando aqui, não, depois eu falo. Baiano Carnes Nobres aí, meu cliente. Ó, boa noite, Baiano. Wesley, fica de olho aí, Wesley, para você tomar as melhores decisões no ano que vem. Então, gente, a gente vai falar sobre a questão do cenário econômico, né? Porque ele afeta diretamente a nossa vida, não só como empreendedor, né? E quando a gente se depara com um cenário econômico que ele está saudável, está equilibrado, a gente vê grandes oportunidades das pessoas investirem, de contratação de pessoal, de investir em equipamentos, em pessoas, de, enfim, diversificar aí a carteira também, né? Várias opções de investimento. E a gente vê que realmente, com essa economia, né, funcionando, todo mundo investindo e tendo vamos dizer, uma visão assim boa, né, do que está para vir, uma expectativa boa do que está para vir com relação à economia, a gente vê que tudo gira, né? Então, se a pessoa tem mais emprego, se consegue vender mais a empresa, gera mais renda e gera mais consumo. E assim é uma bola de neve, na verdade, né? E quando a gente tem uma economia mais instável, a gente vê que as pessoas ficam mais inseguras. E a insegurança leva a pessoa a não consumir hoje, mas deixar para consumir num tempo futuro. Então, muitas pessoas deixam de consumir agora, guardam dinheiro ou não investem na empresa. E isso é um problema, assim, né? Entre aspas, porque a economia ela acaba não se desenvolvendo, né? Ficando um pouco estagnada. E aí, hoje a gente vai falar um pouco, Gustavo, vou deixar o Gustavo falar mais, né? Que eu sempre falo muito aqui. A gente vai falar um pouco sobre esse cenário econômico, trazer alguns indicadores que a gente sempre olha como economista, né, para poder tomar algumas decisões. E também falar como que você pode se proteger, falar um pouco sobre empreendedorismo e, enfim. E vocês aí que chegaram agora podem participar, fazer perguntas aí pra gente. Então vamos lá, Gustavo, como é que você pode iniciar aí a live e Vamos lá. as considerações iniciais? Iniciais. Vamos lá, você já deu uma bela introduzida, né? Então, só me apresentando aqui rapidamente, pessoal. Sou economista, tá? Atualmente trabalho aí com assessoria de investimentos, né? E estamos aqui para falar um pouco sobre economia, né? Falar um pouco do passado, né? Já que houve uma mudança atual de governo que remete ao passado, né? É uma loucura, né? Parece que a gente voltou lá para 2002. E também falar um pouco de perspectivas para o futuro, né? Mesmo diante de um cenário aí de tantas incertezas, que a gente está nesse momento, né? Num cenário de tantas incertezas, sem saber ao certo o que vai ser daqui para frente, a partir do dia 1º de janeiro. E emendando um pouquinho disso, falar um pouquinho mais da minha área, né? Que é a área de investimentos, e como que a gente pode alocar, como que a gente pode pensar em investimentos, as melhores oportunidades diante desse cenário que a gente tem hoje e o que se apresenta para o futuro, né? Então, assim, a Thalita deu uma bela introduzida aí. Falar de economia, né? Assim,
muita gente vem perguntando, tá, e agora? O que vai ser, né, daqui para frente? Então, assim, só para a gente voltar um pouquinho lá para o passado, né? Como que a gente vai julgar ou como que a gente vai tentar prever algo desse novo governo? É olhar para o passado mesmo. A gente não tem muita informação de coisa do futuro, né? Até porque hoje mesmo que saiu a equipe de transição, que vai comandar a transição na parte econômica, então, para governo mesmo, não tem nada decidido, então não tem como avaliar algo, né, mais para o futuro, julgar a qualidade de ministro ou algo assim, porque não tem nada disso, né? Então é mesmo olhar para o que foram os governos passados do PT, né? E a gente pode separar o PT ali, né? O início, né? O primeiro governo Lula e mais para o final com o impeachment da ex-presidente Dilma, né? E o que foi o primeiro governo Lula, né? Muita gente fala, né? Tem essa sensação que o país cresceu bastante naquele momento. E realmente teve um crescimento bastante acelerado naquele momento, né? Mas a gente precisa ponderar o contexto, né? E qual que era o contexto econômico e geopolítico, né? Lá no início dos anos 2000, né? A gente estava vindo ali de um grande período, né? De crescimento econômico internacional, um boom das commodities, uma grande liquidez no mundo, né? Liquidez monetária, ou seja, tinha dinheiro escorrendo aí para quem queria investir, para, enfim, os grandes investidores institucionais, as grandes empresas. E o Brasil se aproveitou disso, né? O Brasil se aproveitou disso, passou por um grande momento de expansão econômica, né? E cresceu, né? Mas aquele crescimento foi muito puxado, né? Obviamente que tem os méritos do governo naquele período, mas ele foi ali alavancado pelo contexto internacional que não se desenha hoje. E essa é a grande questão, né? Porque a gente viu aí que do segundo governo do PT até o governo Dilma, foi gerando, sem falar da parte da corrupção aqui, sem entrar meramente na questão política, né? Mas falando só da parte econômica, um rombo fiscal foi deixado, uma grande herança negativa do ponto de vista fiscal. Uma dívida muito grande, estatais, né, quebradas praticamente, a Petrobras aí com uma dívida gigantesca, uma inflação que subiu, chegou ao ponto que ali nos idos de 2015, 2014, 2016, na verdade, 2015 para 2016, o mundo inteiro crescendo e a gente caindo numa recessão tremenda, inflação alta, desemprego alto, juros altos. Então isso foi grande parte essa herança aí que teve nos governos anteriores, nos anos anteriores, né? Então aquele contexto que o Lula pegou o governo lá em 2002, 2003, não é o contexto atual. Qual que é o contexto atual? O contexto anterior era um contexto de crescimento econômico, grande injeção de liquidez no mercado internacional e o mundo inteiro crescendo, né? E qual que é o contexto atual? Crise econômica, o mundo entrando em recessão, as principais economias globais entrando em recessão, né? Houve nos últimos anos uma grande injeção de liquidez no mundo, né, na economia internacional, mas foi uma injeção de liquidez ali para contornar uma outra crise que a gente ainda, não dá para falar nem que a gente superou ela ainda, porque a China está fechando cidades ainda, né? Essa semana saiu notícias que a China ainda está fechando grandes cidades, e um dos grandes pilares da economia, um dos grandes motores da economia internacional mundial, que é a China, vai crescer muito menos esse ano por conta do Covid, né? As pessoas acham que o Covid acabou, né? Para nossa realidade, sim, graças a Deus a gente passou pelo pior. Mas lá na China tem muita coisa parada, tem cidade fechada, e lá eles fecham para valer, né? Lá eles literalmente prendem a pessoa dentro de campos de concentração, dentro dos próprios lares, a pessoa não pode sair para nada, e a economia chinesa está sofrendo com isso. Então, assim, como que a gente vai avaliar, né, o próximo governo, a economia a partir de agora, né? Como que esse governo está recebendo a economia brasileira, né? Como que o governo atual está entregando o país do ponto de vista econômico, né? Qual que é o cenário que a gente tem hoje? E aí, falando um pouquinho de indicadores, né? A inflação caindo, né? A gente vem de pelo menos 3 meses de deflação. O país está crescendo mais do que o esperado, né? Então era esperado que o país ficasse mais ou menos no 0 a 0 esse ano, né? E o país está crescendo até mais que a economia americana, do que a zona do euro, os países europeus. A nossa inflação hoje, nesse ano corrente, é menor do que a inflação norte-americana, é menor que a inflação europeia. Quando que nós iríamos imaginar isso? Né? Que a nossa inflação, o país, né, o Brasil, um dos países emergentes aí com a maior memória inflacionária, né,
né? A gente sempre tivemos problema com inflação, e esse ano a gente está tendo uma inflação menor do que a inflação americana e a inflação europeia. Então, inflação caindo, o país crescendo mais. Do ponto de vista fiscal, nos últimos 2 anos tivemos uma grande, foi uma gastança tremenda por conta da pandemia, auxílios e mais auxílios, enfim, e tinha que gastar mesmo, né? O país precisou, mas houve um grande compromisso com a questão fiscal, né? Então, o governo, através ali do ministro Paulo Guedes, né, da pasta da economia, cuidou bem dessa parte. Então, a gente chegamos próximo de uma relação 100% dívida-PIB, e vai fechar esse ano aí, se eu não me engano, por volta de 75%, então a notícia é fantástica, né? Fizemos uma boa gestão do ponto de vista fiscal para esse ano, obviamente gastando com responsabilidade, sem faltar também a população que precisou, né, de auxílios e tudo mais. Então, qual que é o grande risco, né? O governo que vai assumir agora está assumindo um país, do ponto de vista econômico, com indicadores, né, promissores, né, se a gente comparar com o restante do mundo, né? Só que as políticas que o novo governo tende a assumir, até pela ideologia política, né, daqueles que estão cotados para assumir a pasta econômica, vai um pouco contra a lógica desse atual governo, que é de contenção de gastos, uma responsabilidade fiscal mais apurada, né? Então a gente está falando, né, que o próximo governo, né, só nessa PEC que eles estão tentando aprovar, né, da transição aí para bancar tudo que foi prometido durante a campanha, a gente está falando ali de um rombo de mais de 200 bilhões de reais, acima do que foi aprovado no orçamento para o ano que vem. Então não é 100 bi, não é 200 milhões, não é 50 bilhões, a gente está falando de 200 bilhões. Né? E quais serão, né, as consequências disso? Né? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, os desafios econômicos aqui para frente são interessantes, são promissores, né? A gente pode esperar, se houver de fato, né, uma falta de compromisso com a questão fiscal, como o que já está se desenhando aí de forma bastante preliminar, né, diga-se de passagem. A gente pode esperar aí taxas de juros mais altas, né? A gente pode esperar pressões inflacionárias também maiores, até porque, se a gente olhar, a gente está olhando só para o nosso doméstico aqui, o interno. Se a gente olhar lá para fora, tem uma guerra acontecendo. Essa guerra tende a ficar mais séria agora durante o inverno lá no hemisfério norte, quando a Europa vai sentir de fato, né, os efeitos ali da questão energética, o gás, o próprio petróleo russo, né, vai sentir falta de fato, né? A gente vai ver como que a Europa vai reagir nesse inverno, a depender até do rigor do inverno, e como que os Estados Unidos também vão reagir a isso. Hoje está acontecendo eleições lá nos Estados Unidos, então se houver uma mudança no Congresso americano, isso tudo vai influenciar também do ponto de vista econômico, né, que a gente está falando de contenção de gasto por parte do governo norte-americano. Então, enfim, se a gente olhar hoje, no que nós temos, né, falando em economia de uma forma mais macro geral, a gente tem pressões inflacionárias no mercado internacional, na economia internacional, e do ponto de vista doméstico, né, pressões inflacionárias lá fora e recessão, ou seja, os países estão com inflação alta e vão crescer menos, ou vão até ter recessão, vai cair, o PIB vai cair mesmo. Né? E do ponto de vista interno, o que nós temos para frente, olhando de janeiro para lá? A gente tem expectativas de maior gasto, né, de uma falta de compromisso com a questão fiscal, que pode resultar em taxas de juros mais altas, inflação mais alta, e isso tudo impactar o crescimento econômico. Se a inflação está alta, a gente sabe que fica mais caro para o produtor, né? É bacana que aqui a gente está falando de empreendedorismo também. Então, para quem quer empreender, precisa de capital. Taxa de juros alta, o capital fica caro para quem quer empreender, para o empresário que quer construir uma nova fábrica, renovar lá o maquinário, contratar mais gente, enfim, fazer investimento na economia real. Né? Fica mais caro, o custo do dinheiro fica mais caro. Então, a gente pode esperar também um crescimento mais deficitário ou comprometido para os próximos anos. Né? Isso tudo são especulações com base naquilo que a gente vive hoje. Né? Então, assim, o cenário daqui para frente, isso é especulação e é incerto. Né? E aí, em economia, a gente nunca crava nada, né, Thalita? Tudo depende. Né? Se tal coisa acontecer, as coisas tendem a caminhar para tal lado. Se outra coisa acontecer, a gente torce aqui para que tudo dê certo. Afinal, nós somos brasileiros, e a gente independente da política. Né? Exatamente, empreendedor brasileiro, independentemente de política, a gente quer que a economia, né, deslanche, que tudo fique bem, que o país cresça. Né? Mas se a gente olhar agora
a gente olhar todos os pontos, né, de atenção, geopolítico, econômico, macroeconômico, microeconômico, tem grandes desafios, um mar de incertezas, e essas incertezas tendem a ser respondidas aí nos próximos meses, né? Eu acho que assim, nos próximos 3 meses, muita coisa já vai estar pelo menos decidida, seja para bom, seja para ruim, a gente já vai ter muita coisa, assim, já vamos poder desenhar algumas coisas com um pouquinho mais de certeza. Já vai ter ministérios montados, né, aqui no país, talvez essa guerra na Europa já esteja num ponto de decisão, com o pico do inverno chegando ou passando, né? A política econômica interna pode estar mais desenhada, mais redonda, né? O mercado ele tende a acomodar, independentemente se for uma política mais expansionista do ponto de vista monetário, né? De injeção de liquidez, de descompromisso ali, uma falta de compromisso com a questão fiscal. O mercado ele tende a se moldar e aceitar aquilo, né? E caminhar de uma forma que converja, né? Que converja para algo interessante pró mercado. Mas do ponto de vista do empreendedor, tem alguns desafios. Esses desafios podem ser superados, existem instrumentos financeiros, que a gente vai comentar um pouquinho sobre investimentos daqui a pouco, que podem ser contornados, né? Que a economia está aí, e você pode montar uma carteira de investimentos, planejar seus investimentos, né? O seu próprio negócio aí, se protegendo, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? Mas a gente tem que também pisar, saber onde está pisando, né? Colocando os nossos pezinhos, porque empreender vai muito além de abrir o nosso negócio no bairro, na cidade. A gente precisa olhar para o macro também, porque tem a ver com demanda, tem a ver com oferta, tem a ver com juros, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, impacta nos nossos negócios, né? Então, assim, o cenário não é dos melhores para frente, mas existem formas de se proteger, e acho que a intenção dessa live é justamente comentar sobre isso, né? Falar um pouquinho de economia, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, e como que você pode ganhar dinheiro e se proteger. Tanto se a coisa for para melhor, ou se piorar um pouquinho. Também você consegue ganhar dinheiro, né? Mercado financeiro, ele se reinventa aí. Ô, Gustavo, você estava falando aí sobre a questão do cenário macro, né? Que a gente tem que olhar, que afeta diretamente a nossa vida. Infelizmente, eu vejo que muitos empreendedores não conseguem enxergar dessa forma. Infelizmente. Já aconteceu, inclusive, Mas aí meu cliente, depois ele mudou de ideia. Mas quando eu apresentei para ele o projeto do Método Maximize, né? Lembrando que o Método Maximize é para ajudar o empreendedor a abrir o negócio. Não só abrir o negócio, né, mas também manter ele. Porque nada adianta você abrir o negócio, né, abrir sua empresa, mas não ir para frente. Não é isso que eu quero. Eu quero que a empresa dê lucro, que você, né, enquanto empreendedor tenha sucesso. E aí, quando eu fui apresentar o Método Maximize para esse cliente meu, ele falou assim, Thalita, quando você me apresentou o projeto, eu achei que era muita coisa. Eu só queria saber se eu podia abrir minha empresa. Aí ele achou que o projeto, tanto de coisas que eu apresentei, era demais. Mas o que eu falo? A gente tem que olhar não só assim, o local que você vai abrir, né, o tipo de negócio, mas o que a gente está fazendo hoje, que é analisar não só o cenário, desculpa, não só o cenário atual, mas também o cenário que vai vir, porque aí a gente consegue entender, será que minhas vendas vão ser maiores ou não? Vai ter gente para comprar? E aí olhar o setor, analisar o setor também que você quer investir, né? Se esse é um setor que está em tendência de crescimento ou está retraindo, se já tem muito concorrente, como que esses concorrentes se comportam, né? E principalmente olhar o cenário macroeconômico, que é uma das coisas que eu faço no método Maximize. E não é à toa. Eu não criei esse método inventando coisa ali no método, não. É porque realmente, o Gustavo está aí para confirmar, realmente isso vai impactar o nosso negócio. Então, por exemplo, se eu entro num tipo de empreendimento que eu vejo que aquele empreendimento ele não tá com possibilidade de expansão, talvez não vai ser o momento agora de eu entrar nele. Ou se o nicho, né, Thalita? Mudança de nicho aí também, né? Por exemplo, às vezes você quer montar um negócio que esse negócio pode ser direcionado para um nicho mais de classe média baixa ou um nicho de classe média alta. Se a gente for olhar num cenário de desafios econômicos, de inflação alta, por exemplo, a gente sabe que quem sofre mais é a população de classe média baixa. Então, se eu direciono o meu investimento para um nicho que consiga se proteger de um cenário de inflação, de juros mais altos, eu estou promovendo o meu negócio, estou ganhando dinheiro, né? Então, assim, tem tudo a ver com toda certeza. Pois é, então a gente tem que analisar as pequenas coisas e as grandes coisas também, que é o cenário macro, né?
Então, assim, Com aí certeza. depois que eu mostrei todo o projeto, né, entreguei o projeto pro cliente, ele falou assim, ah, agora eu entendi tudo, realmente faz sentido a gente ver tudo isso aí que você mostrou no projeto. Porque, aí como eu até falar, infelizmente os empreendedores, eles não olham para essas coisas, né? E eu falo isso sempre, ele fica ligado no dia a dia, atividades rotineiras e não expande o olhar. Então, essa é uma live, né, que para todo mundo aí, né, não só empreendedores, né, que a gente vai falar de outros assuntos assim que também vão impactar a vida de todo mundo, né, quem trabalha, enfim. Mas especialmente para os empreendedores, a gente tem que parar e olhar. Aí, igual você falou, questão de não é só, né, olhar também para isso, mas pensar, igual você falou, no nicho, né, criatividade, inovação. Você pode também diminuir seus riscos se você pensar em inovar no mercado. E mesmo no cenário de crise, você sempre tem uma oportunidade para empreender. E é no cenário É de crise onde que, tem inclusive, que problema, né? é onde tem problema. Que aí você fala, nossa, tô vendo uma. Foi igual o método Maximize mesmo. Vi mais problemas do que eu estava conseguindo inicialmente, né? Ajudar. Eu falei, não, vou criar um método Maximize que agora eu vou ajudar de verdade, naquele ponto que eles precisam, né, de fato. E aí a gente tem que olhar tudo isso aí que vai influenciar no nosso dia a dia. Aí você citou também a questão de inflação e Selic, né? A inflação, você já disse, vai corroer o poder de compra da pessoa. E se ele tiver que comprar, o empreendedor tiver que comprar do fornecedor mais caro, ele tem que repassar mais caro. Tem setores que isso é muito difícil de você repassar mais caro. Principalmente, igual você citou, se for a classe mais baixa de poder aquisitivo. Porque eles não vão aceitar e não vão conseguir pagar uma margem que você quer, né, enquanto empreendedor. E a Selic também, porque a Selic, o pessoal sabe aí, né, taxa de juros, vai determinar qual que é o valor que valor assim, né, o custo que você vai ter para pegar empréstimos. E hoje em dia, eu até falo, acho que agora o método Maximize vai ser o mais necessário de todos antes de abrir negócio, Com viu? certeza. Já era antes, mas agora vai ser, porque às vezes nem todo mundo tem o capital inteiro, ou até tem, mas está pensando em um projeto mais robusto. E aí, será que é o momento agora de pegar um empréstimo? Né? A gente tem que realmente ver se a ideia é boa, analisar tudo, né, que eu analiso dentro do método Maximize para a gente ter certeza, porque agora, com esse cenário um pouco incerto, de forma econômica, aí a gente está falando, né, não tem ainda. A gente não tem muitas coisas para poder falar, né? Só olhar o passado Tem mesmo. nada, é só o passado. Mas hoje não é uma hora de você pegar seu dinheiro e colocar em qualquer ativo, Qualquer né? lugar, né? Com Não é. certeza. Tem que ter muita cautela para você investir. Mas aí, continuei, Gustavo, tem mais algumas considerações aí? Eu te Não, cortei, né? assim, não, cortou nada. Vamos lá. É bacana, assim, do ponto de vista do empreendedor, abrir um Peraí, negócio, né? Seja. ô Gustavo. O pessoal que Pode tá falar. na live, se quiser fazer pergunta, manda mensagem aí. Teve um que falou assim, com o Lula agora é picanha e arroz. Só picanha. Se Deus quiser, né? Eu tô torcendo por isso também. Tomara! Eu Nossa, eu também, comendo picanha menino! todo dia, meu Deus, é um Nossa, ia sonho. ser muito bom, né? Que dê certo. Mas vamos lá. Do ponto de vista do empreendedor, acho que assim, tanto do pequeno, do médio, até do grande empresário, né? As grandes organizações elas têm uma estrutura econômica, financeira, para olhar mercado, para avaliar mercado, né? Para avaliar tendências macroeconômicas, microeconômicas, cambiais, né? Para o exportador, para aquele que importa também, enfim. Né? O médio e o pequeno, geralmente, principalmente o médio e o pequeno, aqui não tem um grau de grande diferença assim. Não, ele negligencia essa parte, né? É igual você falou, geralmente são negócios de família e as pessoas elas focam muito ali no business mesmo, né? No produto ou no serviço que vai ser prestado ou que vai ser oferecido ali, né, através do negócio que ele está querendo abrir. E basicamente questões de custos, né? Receita, gastos e por aí vai. Só que um negócio vai muito além disso. Eu acho que o método, né, que você desenvolveu, eu tô querendo, viu, Ana Paula? Todos os dias eu não abro mão disso. A partir do dia 1º de janeiro eu quero comer picanha Deixa, no café da manhã, no almoço e no jantar. deixa eu ler aqui para quem entrar depois, que vai ficar gravado. A Ana Paula falou assim: o quilo da picanha está 100. Será que vamos comer todos os dias? Gustavo quer, hein? Eu Aí, quero. Monique que começou a empreender na área da carne.
Quem sabe ela não vai Pois afiliar é, o governo aí pra gente poder comer vai, picanha todo dia, hein, Monique? vai vender picanha ali adoidado, né? Aí Mas assim, continua. então assim, quando as pessoas, quando o cara vai montar um negócio, ele parte só daquele princípio do business, do negócio em si, e ele negligencia essa parte, é aí que mora, né, é aí que tá, né, as grandes falências, né, onde que o negócio não vai para frente. Por quê? Porque a gente tem que avaliar mercado primeiro, né? Qual que é o meu público, né? Eu acho que o método que você criou, ele vai muito desses detalhes, assim, né? Eu tenho que avaliar o mercado, qual que vai ser o meu nicho, que vai ser direcionado o meu produto. Então, vamos pensar no que se desenha aí para o próximo ano, no mundo inteiro, né? E como isso pode impactar o país, já que a nossa economia é uma economia globalizada. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, que são os principais mercados ali correlacionados conosco, vai ter influência aqui. Né? Então, é um cenário de crise, inflação alta e crescimento baixo. Se a inflação está alta, os juros, obviamente, também serão altos, né? Que é o grande remédio ali contra a inflação. Então, é um cenário que prejudica quem? A classe média baixa, né? Então, poxa, eu estou querendo montar um negócio agora, eu vejo que o meu negócio, a minha ideia está sendo mais direcionada para esse público, eu vou adiar o meu negócio? Talvez não. Talvez não. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um estudo de mercado, né? O método entra nessa parte, né? Para quê? Talvez eu consiga redirecionar o meu produto, o meu serviço. Eu consigo É, agregar mais valor, e se eu agrego valor ao meu produto, ao meu serviço, eu também estou subindo o ticket desse produto, desse serviço, eu estou direcionando ele para um público mais específico, né? A priori, eu consigo direcionar, aumentar a minha margem, entregar mais valor, mais qualidade para o meu cliente final. Eu estou visando um cliente mais qualificado, né? Para daqui a pouco, quando as coisas melhorarem, eu já tenho expertise, eu já sei trabalhar com um público mais qualificado, agora eu já posso expandir. Eu já posso expandir o meu produto, a minha marca, né? E atender mercados menos nichados, né? O mercado do povão mesmo, a classe média baixa, que é a grande uhum. massa do nosso país. Então, assim, isso tudo tem a ver com macroeconomia, com microeconomia, com cenários econômicos, né? Se os juros já estão muito altos, a gente está falando de uma taxa Selic agora é de 13,75, se eu não me engano, Isso mesmo. né? Dia É 4 muito saiu alto. isso mesmo. E Pois falando é, já nisso, está muito alto. dia 4 de novembro, tem 4 dias isso, né? A projeção para o PIB de 2023 é 0,7. É quase ficar no Pois zero a é. zero, né? É 0 a Aí zero. é lógico que isso vai depender muito também do governo, da gente também, claro, né? Não só o governo, mas a gente fala assim quanto expectativa, né? Do que a gente. Confiança, né? De confiança, porque se está todo mundo confiante na economia, as pessoas acabam consumindo mais, investindo mais, foi o que eu falei no início. Então, em 2021, o crescimento esperado para 2022, que é esse ano que a gente está agora, era 0,36. Era isso que eles esperavam. Ou seja, ia crescer menos do que a expectativa que a gente tem agora para 2023, né? 2022, em 21. No final de 2021, o esperado para 2022 era 0,36 e agora, o final de 2021, que a gente já está, o esperado de crescimento do PIB para o ano que vem é de 0,7. E cresceu 2,76. Até agora é a expectativa de que vai finalizar o ano com 2,76 o PIB. Ou seja, foi muito maior do que a gente estava pensando, Esperar. inclusive com o cenário de pandemia, né? Exato. Quem E imaginar guerra. isso? Mas também, isso, e de guerra também. Quem imaginar isso? Mas tem a questão das expectativas. Era um governo que, graças a Deus, estava apoiando muito. Fala-se muito todas as classes, eu acho, sabe? Não só de empreendedores, enfim. Você citou a questão do auxílio também, que foi necessário e a gente teve o respaldo aí do governo para isso. E só que para 2022 a gente tem um cenário de incertezas, né? E um cenário também com um crescimento do PIB 0 a 0, digamos assim. Assim, eu acho que o mais preocupante do ponto de vista econômico é o seguinte, né? O grande motor do crescimento econômico são os investimentos que chegam no nosso país, né? Que é o grosso, o dólar que entra, a confiança do consumidor para consumir e movimentar toda a cadeia produtiva, contratação, consumo, produção e por aí vai. E a confiança do empresário, que é quem corre o risco, né? Eu acho que o grande herói de tudo é o empresário, porque é ele que corre o risco, é ele que coloca o dele na reta, o dinheiro, e não tem mais nada, não tem nada mais arriscado do que você empreender.
né? É. Você pode ter muito sucesso, mas se você fizer da forma errada, sem uma consultoria interessante, sem um método que realmente dê resultado, sem base, né? Vamos falar, sem informação e sem base, a chance de dar certo ela é muito menor. Então, assim, quais são os cenários para o ano que vem? A perspectiva para esse ano era muito ruim, né? Teve um bom trabalho do ponto de vista econômico, né? Teve um compromisso com a parte fiscal, né? Teve um compromisso também com as questões, né, regulamentares, né? Não sei nem se essa é a palavra correta, mas uma série teve queda de imposto, né? O governo Aham. cortou vários impostos. É muito Uhum. bom falar disso, porque pouca gente fala disso, né? Teve queda de É. imposto. A própria gasolina não foi uma canetada ali, alguém que decidiu da noite para o dia diminuir. Foi uma briga que teve com os estados e com o governo federal para diminuir o ICMS, o imposto federal. O imposto federal foi zerado. Então teve queda de imposto, né? Até Teve uma imposto de série de... importação diminuiu para alguns produtos. Isso. Não, uma série de emendas, de regulações no setor produtivo, né, que deixava tudo mais caro, que deixava tudo tão complicado, foi extinguido, acabou. Né, aquela regulação, sabe, que vem só para atrapalhar o empresário e tudo mais. Isso, um monte, centenas de milhares foram extintas. É Então, engraçado que assim, você tá falando isso aí eu lembrei que um dia eu comprei um produto, não lembro o que que era. Aí eu olhei pra nota, tava lá com desconto. Eu falei, gente, o que que é isso? Aí tá lá menos o desconto, né? Qual que era a alíquota, eu não lembro de desconto lá. Menos ICMS. Eu falei, meu Deus, que beleza. que Sabe? coisa boa, né? Que coisa boa. Sobraram alguns centavos pra mim, entendeu? Pois E não, é, e é uma coisa que, assim, eu achei, nunca imaginei que eu ia viver isso aí, entendeu? exatamente. Então, e o que a gente pensa daqui para frente, né? A gente sabe que nosso governo ele tinha uma tendência mais liberal do ponto de vista econômico, né? Tivemos privatizações, não foi na velocidade que acho que o mercado queria, né? Teve bastante rusgas ali com o Congresso, demorou a acertar a relação com o Congresso, mas aconteceu, né? A Eletrobras, o próprio Correios agora está em fase, né? Está na metade ali, né? Está no meio do processo para privatizar e por aí vai. Mas para o ano que vem, o que a gente tem para os próximos 4 anos? Um governo inverso. Né? É um governo que ele será mais gastão. Quando eu falo mais gastão aqui, é uma falta de compromisso com a questão fiscal. A responsabilidade de gastar menos, né? De arrecadar mais e gastar menos. Por exemplo, esse ano, nos últimos 8 anos, vai ser a primeira vez que o país vai ter superávit primário, que é fechar as contas do governo no positivo, pelo menos as contas, tirando os juros da dívida. Né? Então, para o ano que vem a gente tem um cenário diferente, um cenário de um governo que vai gastar mais desde agora, né? Ele vai gastar mais. A gente está falando de 200 bi antes do dia primeiro, então assim, é muita grana, é 200 bilhões. Antes E de é entrar, já tá engraçado, gastando. Ó. assim que 10 bi, 15 bi fora do teto, há um mês atrás, era era PEC kamikaze, que a mídia chamava, ou seja, né, era terrível, era um escândalo geral. 200 bi acima do orçamento agora não é nada, tá todo mundo assim, calado. Então isso que é assustador, porque para quem entende um pouco de economia, vê o cenário externo, e o nosso país depende de exportação, a gente exporta comida, se os países que compram a nossa comida né, está crescendo menos, a inflação está mais alta, o poder de compra da classe média está caindo, seremos afetados, a nossa economia vai ser afetada. Né? Nós exportamos comida e minério, commodity, né? É soja, trigo, carne, minério de ferro. Né? A gente não exporta computador, celular, É. chip. Né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, para o ano que vem e para os próximos anos, a gente tem um cenário com mais desafios do que a gente tinha para esse ano. Se a gente olhar o caminho econômico, né? Uhum. Não estou falando que vai ser que o próximo governo vai ser ruim ou vai ser bom. Isso o tempo vai dizer. Mas os desafios são maiores, né? O remédio econômico que está sendo aplicado, ou que está começando a ser aplicado agora entre linhas, né? Ele não é tão animador assim. Inclusive, saiu uma notícia hoje de uma PEC, uma proposta para acabar com o teto de gastos e com a lei das estatais. A lei das estatais, basicamente, ela estava impedindo o que aconteceu com os Correios, com a Petrobras, que é aquela questão política, a corrupção que teve. Então, assim, acho que os desafios são maiores. Só que o mercado financeiro, o mercado como um todo, ele é mais forte que governo. A gente viu o que aconteceu com a Dilma.
né? A Dilma vacilou, o país em recessão, inflação alta, desemprego alto, o mercado deu um jeito de ir lá e extirpar ela da cadeira, né? Então, assim, pode acontecer tudo e pode também não acontecer nada. É a grande premissa do economista, né? O que a gente tem que fazer? É se preparar, né? Independentemente dos cenários. A gente estuda cenários e se prepara para esses cenários. Então, o método, né, que você criou, o método Maximize, ele está aí para isso, para estudar cenários e fazer com que as pessoas se preparem para esses cenários. E do ponto de vista de investimentos também, tem N instrumentos financeiros que você consegue se proteger independentemente do cenário. Você ganha dinheiro com inflação alta, com inflação baixa, com juros baixos, com juros altos. Você pode ganhar dinheiro em diversos cenários. Assim, basta a pessoa ter uma estratégia bem definida, né? Conseguir olhar para o cenário macro também, analisar as oportunidades, que há oportunidades até na crise, né? E ser versátil também, né? Acho que são essas coisas aí para a pessoa crescer. E aí, Gustavo... Se adaptar, né? Se adaptar. E eu vou te falar, viu? Eu me adaptei tantas vezes, eu acho que vou fazer até um vídeo sobre isso, adaptação. Eu estava falando hoje com um cliente meu que eu tô quase um camaleão, de tanto que eu tô me adaptando. Então eu sou a segunda, viu? Porque, nossa, eu ainda vou fazer uma mudança ainda para esse ano, você vai ver, eu vou fazer um vídeo só para isso, porque, gente, é tanta coisa que você tem que mudar, que você vai trabalhando ali, assim, eu tô falando de mim agora, né? Já tô trabalhando há bastante tempo com algumas coisas, aí eu comecei a aprender coisas novas e falo, gente, aquilo que eu tava fazendo já não é desse jeito mais, tem que mudar. Aí depois você começa a aprender mais coisas e com certeza eu vou mudar mais coisas no futuro. Então é sempre adaptação. É virar um camaleão mesmo. Acho que vou ter que fazer uma marca com camaleão, então, também. Exatamente. E assim, essa questão da adaptação é interessante também, Thalita, porque falando de negócios, né, agora, tanto de investimentos no mercado financeiro, como empreendedorismo, investimento na economia real, o negócio em si. Quando você tem uma assessoria de qualidade que está junto contigo, né, seja através de um estudo de viabilidade econômica, seja através de uma assessoria financeira mais ampla, um contato com um especialista, com um economista, com um administrador, enfim, mais contínuo, eu acho que você fica mais fácil para você se adequar a essas mudanças, né? Porque você tem informação. Um método que funcione, um assessor que te passe informações, que está junto com você ele está te dando informação, né, de qualidade. Exato. Eu acho assim, você toma decisões, a gente sempre tem que tomar no dia a dia. Todo dia, para quem tem um negócio, para quem investe, vai ter que tomar decisões importantes e decisões difíceis. Né? E aí, a grande sacada é acertar nessas decisões. E para acertar, você vai ter mais chance de acertar se você tiver informação de qualidade. Informação de qualidade. Então, tendo informação de qualidade, a chance de sucesso é muito grande. Né? E ainda tem um risco alto. Agora, imagina se não tiver. Acho que o risco de fracasso ele é bem mais elevado. E aí você até tocou num assunto que é como que a pessoa poderia se proteger nesse tempo, né? Fala um pouquinho aí de como que, na sua visão, ela consegue se proteger nesse momento. Vamos lá, assim, olha, do ponto de vista financeiro, mercado financeiro, investimentos, né? Gustavo, cenários de alta de inflação, poxa, tem títulos de investimentos atrelados à inflação, né? Que você ganha a evolução da inflação, né? O agregado, aquilo que for o acumulado da inflação, mais uma taxa pré-fixada, né? Então, por exemplo, a gente tem investimentos IPCA mais 5, mais 6, mais 7, mais 5%, mais 6% acima da inflação, mais 7% acima da inflação. Então, assim, existem formas de você se proteger. Como empresário também. Às vezes você está com capital, poxa, eu estou aqui com 100 mil, 50 mil, 20 mil, 15 mil para empreender, para construir um salão, uma boutique de carne, de carnes nobres, um açougue. Açougue está feio falar, agora é boutique de carne. Né? Qualquer coisa, né? Tu quer empreender, eu tenho uma grana, mas eu estou meio receoso, né? O que eu tenho que fazer? Poxa, a primeira coisa que você tem que fazer é um plano de viabilidade econômica, né? É um método para você conseguir embasar o teu pensamento, a tua ideia, o teu negócio. Depois, será que agora é o time necessário? Será que se eu esperar 5 meses, 6 meses, 3 meses, eu vou entrar num time melhor para mim aplicar o meu dinheiro, a minha grana? Entendeu? Só que enquanto esse dinheiro está lá parado, eu vou deixar ele parado na poupança? Não. A inflação está alta, então não tem por que você pegar um título ali atrelado à inflação que vai te pagar
o acumulado da inflação, vai proteger o seu patrimônio, ainda vai te dar uma taxa real acima da inflação, né? Também tem títulos pós-fixados. Acho que nesse primeiro momento, falando de investimento de uma forma mais geral, né, mudança de governo, guerra na Europa, recessão econômica no mundo, incertezas em relação ao que vai ser do Brasil nos próximos 4 anos, o que vai ser da nossa economia nos próximos 4 anos, como que eu me protejo, né, para mim que sou mais conservador. Poxa, títulos pós-fixados, né, que são títulos de investimentos mais conservadores, mais seguros, né, que você segue ali o CDI, o DI, a taxa Selic, né? A gente está com uma taxa bastante alta, né? O 100% do DI hoje é 13,65, poxa, é ganhar mais de 1% ao mês sem correr riscos. Então, assim, tem N formas de você se proteger. Gustavo, ações, mercado acionário. É um baita momento de entrar no mercado acionário se você tem apetite a risco, principalmente, né? Ou, né, exclusivamente para quem tem apetite ao risco, para quem não tem importância, não se importa de ver o seu patrimônio oscilando, pensa lá no longo prazo, 5 anos para cima. Tem muita coisa barata na Bolsa de Valores para você comprar agora, sofrer bastante no curto prazo, ter várias palpitações no coração, mas daqui lá no longo prazo ter um baita de uma rentabilidade, né? Então, assim, para quem é conservador tem grandes oportunidades, para quem é mais moderado tem grandes oportunidades, tem fundos multimercados, por exemplo, que são fundos de investimento, que alinham ali uma melhor relação risco e retorno, né? Os gestores conseguem direcionar os recursos para os melhores investimentos que têm o menor risco possível. Então, ali uma excelente relação risco e retorno para quem tem um perfil mais moderado. Não quer correr muito risco, mas quer ter uma rentabilidade nos investimentos um pouco melhor. Tem N oportunidades, para quem é mais conservador, para quem é moderado, para quem gosta de risco. Né? E isso tudo casa também com o empreendedor. É o que eu falei, tu tem um caixa, você não vai deixar esse dinheiro parado, porque você quer empreender. Então, você não pode deixar a inflação corroer o seu patrimônio, né? Perder dinheiro ao longo do tempo. Né? Então, você tem formas de você se proteger, igual eu te falei. Tem títulos atrelados à inflação, você ganha a inflação e ganha uma taxa real acima. Então, tem várias formas aí. O ideal, o que eu tenho que fazer? Conversar com um especialista, né? Tanto para empreender, uma especialista, no caso a Thalita, que está focada bastante, né, no empreendedorismo, né, no sucesso dos empreendedores. Né? E quanto para investir na bolsa aí. Exatamente. E para quem quer investir na bolsa. Isso aí. Ô, Gustavo. O mercado está aí, pode chamar. Pois é, aí você falou sobre essa questão de você se proteger, é você diversificar o risco, né? Exato. Aí, como o Gustavo falou, tem vários tipos de ativos que você pode investir e a sua empresa também pode investir. Então, se, por exemplo, tiver um dinheiro em caixa, né, sobrando, talvez seja difícil hoje, mas se tiver, não precisar dele, né, para sua necessidade de capital de giro, não tiver necessidade disso, reinvista ele, né? Não deixa a inflação correr, como disse o Gustavo. Então, o Gustavo aí, gente, para quem não conhece, especialista em investimentos. Quem tiver aí uma graninha, dá pro Gustavo, tá? Chama nós. Para ele poder trabalhar esse dinheiro, porque tanto a pessoa física, né, quanto a pessoa jurídica, ela pode empreender, e aí você vai fazer o quê? Diversificar. Você pode diversificar como? Pegando o seu capital, empreendendo, você pode fazer, né, o seu investimento ali com o Gustavo te assessorando, você pode comprar imóveis, você pode fazer um monte de coisas, né? Financiar outras empresas, aí no caso comprar até ações, enfim, para que você diversifique. Então, qual que é o diferencial, né, de você diversificar a sua carteira, né, o seu dinheiro, digamos assim? É que enquanto um ativo ele está em queda, o outro pode estar em ascensão. Então, você consegue mesclar isso aí. Porque se você investe só em uma coisa, por exemplo, eu invisto só no meu empreendimento, sei lá, o dia que seu empreendimento der ruim, aí vai dar ruim seu dinheiro inteiro. Ou só invisto na Bolsa de Valores só em ação de um tipo de empresa. O dia que esse mercado, essa empresa aí não der certo mais, você com certeza vai ter uma grande perda. Então, o legal é você pensar assim, de forma mais estratégica em como você vai diversificar o seu dinheiro, né? Para que você não tenha grandes perdas. Pode falar. É bacana essa questão de diversificar, porque assim, falar em planejamento financeiro aqui, o grande pilar ali de ser bem sucedido financeiramente, tanto nas finanças pessoais quanto também nas finanças corporativas, é você ter diversas fontes de receita, né? Então, por exemplo, um empresário, ele não trabalha só com um produto específico.
ele tem uma cesta de produtos, né? Porque ele sabe que tem aqueles produtos que têm mais aceitação, tem uma marca mais pesada, mas ele sabe que tem concorrência e ele precisa diversificar, né, as suas fontes de recursos. E aí casa muito com essa questão de mercado financeiro. Por exemplo, você é um varejista, você tem um comércio, vai ter momentos que você vai vender mais, mas vai ter momentos que você vai vender menos. E aí, se você não tiver uma segunda fonte de receita, você pode sofrer, né, ter um fluxo negativo de caixa, ter mais saída do que entrada em determinados períodos. E aí o mercado financeiro casa muito com isso, né? São investimentos que você faz que te paga renda passiva mensal. Né? Então, tem fundos imobiliários que todo mês te paga renda passiva mensal, tem ativos de renda fixa, né, que são títulos que você investe, né, que te paga essa rentabilidade mensal, que são formas de você diversificar as suas fontes de receita. Então, você tem lá o seu negócio que te gera lucro, te gera receita, mas em momentos de ruins, de crise, momentos que não vende tanto, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que vender, né? Ou a gente vende produto, serviço, ou a gente tem que vender o nosso, a nós mesmos, né? Do ponto de vista de oferecer, de ofertar um serviço. Então, é diversificar. O mercado financeiro está aí para isso. Não é só para você investir e ficar milionário. Não, é diversificar a fonte de receita. É casar com o seu fluxo de caixa mensal, seja do ponto de vista financeiro pessoal, corporativo, para quem tem a sua empresa, o seu negócio. Né? É proteger mesmo o seu patrimônio. E quando você faz isso, você protege a empresa. Porque pensa numa empresa que você às vezes passa por um período ruim, as vendas ficaram baixas, ou prestação de serviço caiu, e você vai ter que consumir caixa. Espera-se que o seu negócio tenha caixa, né? Que é o ideal, para suportar um período ruim. Aí você vai queimando caixa, queimando caixa. E se esse caixa cair e desaparecer, zerou, e você não e o período ruim não passou? Né? Se você não tiver uma segunda fonte de receita, você não consegue passar por esse período ruim, você acaba quebrando. Então, acho que você falou aí é essencial. É diversificar a fonte de receita para você ter mais segurança. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando sobre fluxo de caixa, né? Também é uma coisa que leva muitos empreendedores à falência. Não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas é porque eu lembrei aqui, né? E é bom Tá aí. salientar. Então, as pessoas costumam não fazer esse planejamento, né? O que tem para entrar, o que tem para sair, ou olhar o histórico, né, das vendas para ver qual que é o mês que há mais entrada, o mês que não tem. Fazer estratégias com relação a isso. Então, poxa, se esse é o mês que eu sei que não tem muitas vendas, o que eu posso fazer? Uma promoção? Sei lá. Enfim, pensar em estratégias para poder chamar outros clientes, né? Aqueles que não são ainda. Como que eu faço para atrair eles? E uma coisa também que eu costumo fazer com os meus clientes é essa parte de assessorar eles na parte financeira. Porque a gente tem que ficar... a gente tem que... Primeiro, né, ter uma organização e também essa previsão do que entra e o que sai. Tem muitos empreendedores que nem sabem nem quanto faturam, né? Quanto mais que entra, o que sai. E além disso, você conseguir ter essa previsibilidade, sabe? Olhar para o hoje e saber o que vai acontecer amanhã para você conseguir se precaver desse risco, né? Que pode ser igual você falou. Pode ser uma venda menor. Que aí você vai estar, além de você olhar para dentro da empresa, né, que é a questão do fluxo de caixa, você também olhar para fora. Está sobrando dinheiro, então já posso olhar para investir esse dinheiro aqui. Então, você pensar de forma estratégica, é isso que leva o empreendedor para frente. Empreendedor que pensa só em atender o cliente, sei lá, fazer outras coisas no dia a dia, não vai para frente. Você tem que pensar de forma estratégica. E é o que a gente está trazendo hoje nesse assunto, né, que você ensinou aqui para o pessoal. Como que eles podem fazer para pensar estrategicamente com aquele dinheiro que está sobrando? O dinheiro deles que eles podem, né, fazer de retirada para eles mesmos, eles podem também reinvestir com você, fazer uma previdência privada. Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer com o nosso capital para que cada dia você consiga multiplicar, né? É fazer o dinheiro trabalhar para você, que é o importante, né? Exato, exatamente. Eu acho que em momentos de crise, você vai ser mais demandado a pensar mais. Né? E às vezes, acho que tem um conceito da mente mestra que é o seguinte: uma mente pensa bem, pensa, dependendo da mente, né, da pessoa. Duas, pensa melhor. E três, pode até pensar melhor ainda, que é o conceito da mente mestra. O que é isso? São diferentes pontos de vista, diferentes experiências e também qualificações. Então,
acho que quando você não tem domínio sobre certas áreas, e falar de dinheiro é uma coisa muito complicada, porque a gente pensa que dinheiro é só mais e menos, né? É receita, é ativo e passivo. E não, né? Acho que empreender, fazer uma boa gestão financeira, vai muito além disso, é o que você falou, é analisar o macro, olhar para o teu negócio de forma estratégica. Isso envolve dinheiro, margem, por exemplo, né? Poxa, eu tenho que saber lidar com as margens do meu negócio, né? Vai ter momento que eu vou ter margens maiores, vai ter momento que eu vou ter que abrir um pouquinho mão de margem para ter mais giro, para deixar, né, girar estoque, enfim. E eu só consigo chegar nesse nível de detalhamento, de planejamento estratégico, se eu tenho um nível de assessoria, de profissional capacitado que está trabalhando comigo e se eu tenho informação, né? Se eu estou monitorando o mercado, se eu tenho informação do meu fluxo, do meu dia a dia, do meu negócio, né? E eu estou sabendo trabalhar esses dados, aí, por isso que é tão importante, né, ter um banco de dados interessante, observar o seu negócio no dia a dia, né, o seu cliente, né, qual que é o perfil do seu cliente, né, quando que você pode aumentar a margem, quando que você pode dar uma promoção bacana, que você sabe que é um mês, né, geralmente é mais ruim, que vai vender menos, né? Se preparar também em relação a crises, né? Poxa, inflação subiu, o juros subiu, eu sei que tem um produto meu aqui que é mais direcionado para aquele cliente de baixa renda, classe média baixa, o que eu posso fazer para beneficiar esse cliente, né? Eu aumento margem naquele produto que tem um valor maior agregado, que é direcionado a um nicho mais alto, e consigo dar mais desconto, né, naquele produto que está ficando mais garrado, que quem está comprando, o público dele é um público que está sofrendo mais no período de crise. Enfim, acho que esse nível de planejamento estratégico só é possível se você tem um bom estudo de dados do seu negócio, se você consegue conhecer e estudar o seu cliente, a sua demanda, e se você tem profissional que está do seu lado, bons profissionais ao seu lado, para te ajudar com isso. Né? E hoje, Porque é muito complicado empreender sozinho. e hoje em dia, assim, graças a Deus, a gente tem muito serviço terceirizado, né? Então, eu, por Isso. exemplo, se meu cliente quiser terceirizar o marketing financeiro, ele encontra aqui, né, a solução. Então, tudo que a gente não sabe fazer muito bem, a gente tem que delegar mesmo, né, para que seja feito com excelência, né? Num custo muito E menor, né, Thalita? é um custo menor. Diga-se de passagem. É. E aí você vai ter mais eficiência também, né? Pode vender Exato. mais, então ter um resultado melhor. Gustavo, a gente já tá quase chegando em 1 hora, passou rápido, né? Rapidinho, papo quando é bom, passa rápido. Quer falar aí as considerações finais? Assim, falar de economia, projeção para o futuro, a gente olhou para o passado, parece que é o cavaleiro do apocalipse, né? Vai dar tudo errado. E não é isso, né? Eu acho que não é esse a mensagem que a gente quer passar. A mensagem que a gente quer passar é o seguinte: a gente está num período, né, é normal falar que a gente está num período de incertezas, né? Poxa, no mínimo 3 anos aí de crise, Covid, guerra e por aí vai. E vai ser mais um ano, mais um período de crise, né? Um período ruim do ponto de vista econômico, assim. Mas isso não quer dizer que você vai travar a sua vida, que você não vai investir, que você não vai empreender. É justamente em períodos que demanda mais atenção, períodos, né, que você precisa ter mais um nível de detalhamento, de expertise maior, que é onde surgem as oportunidades. Onde tem problema, tem oportunidade. Né? Verdade. E é justamente ali que saem bons negócios, que saem bons investimentos, onde aparecem as melhores oportunidades. Investimento é assim, né? Tem um grande mago dos investimentos aí, que é o Warren Buffett, ele fala, né? Comprem ao som dos trovões, ou seja, quando tudo estiver dando errado, tiver tudo barato, todo mundo vendendo, vai lá e compra. Você vai comprar baratinho. E daqui a pouco, quando aquele negócio estourar, você vai ter comprado barato, vai vender caro para todo mundo. Então, assim, é justamente num período de crise onde aparecem as grandes oportunidades. O que você precisa ter? Uma boa assessoria, um bom método, bons profissionais ao seu lado, e tudo isso você encontra hoje de uma maneira bem descentralizada, né, com custo muito baixo e com grande eficiência, né? Então, o que a gente está aqui, acho que o grande intuito dessa live é falar o que está por vir, né? Pelo menos cenários, e falar, olha, tá, não desespera. Tem formas e Tem formas de como se ganhar dinheiro proteger. e você consegue se proteger e ganhar muito dinheiro. As oportunidades já tem grandes oportunidades, mais oportunidades vão surgir, podem ter certeza. E quem tiver grana, capital, quem tiver sede por risco para empreender, para investir, é ali que vai sair os grandes empresários aí, os grandes milionários do futuro.
Quem tiver persistência também, né? Exato. E assim, conseguir realmente olhar mesmo, sair do dia a dia ali de empreendedor, das atividades rotineiras e olhar para frente, né? Olhar mais Para o mundo, acima. né? Que foi que a gente falou, né? Que assim, eu falo olhar as oportunidades, olhar o cenário também, que foi o que a gente conversou hoje, porque tudo isso aí vai influenciar, né? E outras coisas também. Bom, gente, nossa live, né, chegou ao fim. Uma hora passou muito rápido. Graças a Deus, foi muito bom, Gustavo. Te agradeço aí por estar aqui, né, ajudando os empreendedores e que cada um que entrou na live aqui hoje, eu tenho certeza que saiu, né, com mais conhecimento e esse conhecimento com certeza vai transformar a vida de todo mundo se a pessoa pegar e analisar bem e falar, gente, tem coisa aqui que eu posso tirar para o meu crescimento. Eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente falou aqui que vai ajudar o empreendedor no dia a dia deles. Então, Com você certeza. aí que quer empreender ou já empreende, né? Se você já empreende, está com dinheirinho sobrando, aí tá aí meu amigo Gustavo, que eu indico ele. Ele trabalha na área aí de investimentos, então pode te ajudar melhor nisso. E para quem quer empreender, nós temos o método Maximize e nós temos outros. Meu celular tocou aqui. Nós temos outras soluções também para ajudar o seu empreendimento, né, a crescer exponencialmente. Bom, gente, agradeço também a todos que estiveram aqui na live. Vou deixar aqui salvo e depois vou colocar lá no YouTube também, tá bom? Isso aí. Então tá, obrigada, Prazer, pessoal. Gustavo. Eu que Boa noite a agradeço, foi um todos prazer. também. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente.